E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem, eu sou o Pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E roda a vinheta. E no programa de hoje nós temos um tema muito importante que é para toda a família e o tema é reconstruindo a família. Eu acho que é um tema muito pertinente para todos nós, ainda mais neste tempo. Por quê? Precisamos estudar mais qual é o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho, o papel da tia, o papel da avó, o papel do cachorro. Papel de esposa, papel de esposo dentro da todo família. mundo. E nós precisamos, eu acho que se tem algo que precisamos resgatar nos tempos de hoje, nos tempos pós-modernos em que vivemos, é a família. E reconstruir a família. Porque eu acho que o papel, e está muito desgastado, Ari, o papel de cada, eu acho que está muito invertido também. O que cada um tem feito, como cada um tem vivido, e está muito complexo até mesmo lidar com tudo isso. A igreja lidar com a família dentro do contexto da sociedade, como está. Mas eu quero te falar algo. Nenhuma família é perfeita. Grande novidade! Nenhuma família é perfeita. Mas a questão é que quando Cristo, olha que legal essa frase, toda família tem um problema. Mas quando Cristo é quem governa a família, todo problema pode ser resolvido. Amém. Todo problema pode ser resolvido. Porque se tu for notar, até mesmo quando tu era solteira, tu estava lá naquele quadro familiar, pai, mãe, irmã mais velha, irmã mais nova, e Cristo estava sendo. Existiam os problemas, não existia? Nossa, muito. Continua existindo. Continua existindo, porque mesmo sendo de uma mesma família, às vezes vivendo debaixo de um mesmo teto, nós podemos ter as nossas diferenças. Nem todos da família são iguais. Na realidade, nenhuma pessoa da família é 100% igual à outra. Não, gente, eu sou o irmão do meio, acredite, nós somos bem diferentes. Mas a família, quando nós falamos dessa palavra, muitas vezes a gente só lembra de um formato, né? Pai, mãe, filhos. Mas muitas vezes pode acontecer que só tem o pai e os filhos. Muitas vezes só tem a mãe e os filhos. Muitas vezes não tem mais nem pai nem mãe, só os filhos. Então, mas diante de tudo isso, se Cristo for o centro ainda da tua casa, Cristo for o centro da sua família, então precisa haver o perdão, precisa haver a reconciliação, precisa haver ainda a comunhão. Eu quero trazer para você, vamos trazer para vocês uma história que todos nós conhecemos. Está lá em Gênesis, e se nós formos analisar a história de José. José é um dos filhos de Jacó, né? O mais moço, depois tem Benjamim, que é o mais moço ainda. Mas José ele foi vendido pelos irmãos, todos nós conhecemos o contexto, e nós vamos ver de que José foi vendido pelos irmãos, porque o que acontece? Os irmãos tinham inveja dele. E é interessante nós pensarmos nessa situação não que só José... inveja, né? Tinham ciúmes, não conseguiam lidar com José. Pois é isso que eu estava pensando, porque imagina, José, se a gente analisar a história de José, quais foram as pessoas que mais feriram José? Quais foram as pessoas que mais rejeitaram? Família. As pessoas da própria família. Isso aí, eu acertei. Aê! As pessoas que mais feriram ele foram pessoas da própria família dele. Né? Interessante nós pensarmos isso, não somente porque muitas vezes a gente cria aquela expectativa que aqueles que são da nossa família não vão nos ferir. E aí, quando nos ferem ou há alguma discordância dentro da família, se gera às vezes uma rixa, uma quebra por anos e anos naquela família, ao invés de ambos reconhecerem onde, de repente, falharam para, de fato, reconstruir novamente isso. Eu quero trazer para vocês 2 pontos aqui para a gente começar. Começar não porque a gente já começou há algum tempo, né? Para a gente dar sequência. A família, gente, ela não deve ter autoritarismo e ela não deve ter o egoísmo impregnado ali. Porque quando uma família ela é exercida por alguém autoritário, existe ali silêncio dentro da casa.
existe ali um rancor, existe ali um desespero, existe uma raiva de outros membros. Por quê? Porque quando alguém, vamos dizer assim, guia essa família com autoritarismo, é a mesma coisa que está dizendo, olha, está todo mundo errado, apenas eu estou certo e todo mundo tem que fazer conforme eu digo que tem que fazer. É como se nós disséssemos assim e nós compreendemos pela Bíblia que, por exemplo, o pai, o esposo ali, ele é o cabeça da casa, isso nós compreendemos. Mas esse ser o cabeça da casa não é com autoritarismo. Entende? E é interessante, Giba, quando tu fala sobre isso, que a autoridade é diferente de autoritarismo. Eu entender, por exemplo, como filho, que a autoridade que está dentro daquele lar é do meu pai, é a autoridade, mas não o pai exercer como autoritário. Como se fosse uma ditadura. Sobre a vida dos filhos. E é interessante, Giba, que muitas vezes, agora entrando um pouquinho mais, assim, o âmbito, não só a questão da vida de José, mas também um âmbito de relações interpessoais, questões psicológicas, que geralmente, Giba, a forma com que eu lido com aqueles que são da minha família é da mesma forma que eu lido com aqueles que são de fora. O que isso significa? O homem ou a mulher que é autoritária dentro do lar e exerce essa liderança de forma autoritária, isso reflete também fora de casa. Por quê? Porque a família é a nossa primeira relação social. Não é a nossa escola lá quando a gente entra. Não. A primeira relação social que nós temos é onde nós aprendemos a nos relacionar dentro da família. E aprendendo a nos relacionar, deixando o egoísmo de lado. É claro que cada um tem a sua individualidade, mas se essa individualidade estiver condicionado ao egoísmo, isso quer dizer o quê? Que tudo tem que ser do meu jeito e como eu quero e para mim. E quando eu coloco isso dentro da minha casa, é como se nós formos ver muitos lares hoje, a criança hoje é quem governa. Como se tudo girasse ao redor para a criança. É como se hoje o marido, a mulher, os irmãos mais velhos não tivessem mais autonomia, eles não pudessem mais escolher, porque tudo gira ao redor de uma pessoa. E deixa eu falar, a família ela não é constituída por uma pessoa, ela é constituída pelas pessoas que estão morando naquela casa, as pessoas que estão ali na volta. E é interessante a questão Muitas vezes... a família, ela não é só os laços de sangue, não, meus irmãos. A família, muitas vezes, você de repente não tem mais pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem primo, não tem mais nada, mas tem amigos. Isso aí é a sua família. E é interessante, Giba, ouvindo tu falar, por exemplo, que não é constituído de uma pessoa só, é interessante a gente pensar sobre a empatia, de se colocar no lugar das outras pessoas dessa família. Aprender a ouvir essa família, aprender a ouvir o que o teu filho fala, aprender a ouvir o que a tua esposa está falando, aprender a ouvir, né, o que o teu pai está falando. É interessante porque, às vezes, a gente quer ouvir muitas pessoas de fora e, às vezes, nós ouvimos muitas pessoas de fora, mas os que são da nossa própria família, a gente não ouve e não cuida. E a família, ela é a base desde o princípio. A família ela é uma instituição sagrada, isso tem que ficar claro. A família, ela é uma instituição sagrada, gente. E tem que ser cuidada, tem que ser nutrida, tem que ser regada, tem que ser amada. Mas voltando para a história de José, olha só. Os irmãos venderam ele para, enfim, né? Ele foi para o Egito e lá ele foi como escravo, lá tem todo um contexto, ele tinha sonhos proféticos lá na adolescência, na juventude dele. E daqui a pouco ele se depara com uma realidade que anos e anos e anos depois, longe de todo mundo da sua casa, está preso. E Deus começa a direcionar ele para algo grande, para algo que aqueles sonhos proféticos dele lá da adolescência, nesse momento estão se realizando, estão tornando realidade. Onde José é colocado numa posição como se fosse o primeiro-ministro, como se fosse, enfim, alguém muito importante, só abaixo de Faraó lá no Egito. E esse homem, José, a quem os irmãos tinham vendido, aqui estava escravo, aquele que é um dos mais novos, né, o mais novo dos irmãos, ali tirando Benjamim, esse José é que ele hoje se depara com a realidade de que ele está cuidando de toda a sua família. Por quê? Porque José, ele está cuidando dos mantimentos daquela nação, porque existe uma grande fome. Então os irmãos, eles vão até o Egito buscar comida para alimentar as suas famílias. E quando eles chegam lá, eles se deparam com alguém que estava
dizendo, olha, tu pode pegar um pouco mais, tu pode pegar um pouco menos, repartindo os alimentos. Administrando. Administrando, obrigado pela palavra. Administrando esses alimentos. E o que acontece é que os irmãos, de frente a esse homem que era José, eles não reconhecem, mas José reconhece. É claro que ali existem algumas provas, que José coloca os irmãos fazendo isso, fazendo aquilo, mas a grande verdade é que José, ele se revela aos irmãos, e quando ele se revela aos irmãos, gente, ele se revela não por vingança, ele não diz, olha, tá vendo o que vocês me fizeram? Vocês me venderam, olha onde eu tô agora. E é interessante que ele poderia ser, não, só para fazer um parênteses, porque ele poderia lidar de forma totalmente vingativa, porque afinal ele tinha sido abandonado, rejeitado, sofrido, tudo que ele sofreu até então. Poderia se cobrar, porque é isso que muitas vezes dentro de casa se faz. As pessoas se cobram, gente. Ah, mas tu fez isso pra mim, eu vou me cobrar. Agora José eu não vou lavar louça, porque ela... José não fez. Tanto que quando ele vai explicar quem ele é para os irmãos, José diz o seguinte, olha, foi Deus que me colocou aqui. Vocês me venderam, mas foi Deus que permitiu tudo isso acontecer. E diante desse cenário, José está dizendo o seguinte, olha, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que hoje eu pudesse cuidar de vocês. Para que hoje eu pudesse trazer a família agora, e daí ele instrui, né? Voltem com os alimentos, mas tragam as famílias. Claro que tem todo um cenário, todo um contexto ali, mas em resumo é isso. É esse cuidado de que ele poderia ter se cobrado, ele poderia ter sido vingativo, mas não. Ele decide o quê? Perdoar. Reconstrua a sua família perdoando. Perdoe uma vez, perdoe 2 vezes, perdoe 3 vezes, perdoe 4 vezes. Quantas vezes for necessário. Que você dentro da sua casa possa perdoar o seu filho agora. Que você possa perdoar sua esposa, o seu esposo agora. Que vocês possam desligar a televisão, não na Rede Super não, deixa a Rede Super ligada. Mas que vocês possam desligar a televisão na hora do almoço e possam almoçar juntos, fazer uma oração juntos. De repente, são só 2 pessoas dentro de casa. De repente é só você dar uma ligada, manda uma mensagem, para que exista o perdão, o amor, o cuidado, o carinho. Amém, glória a Deus. Esse foi mais um programa Sou Casa Jovem, gente, tenho certeza que abençoou muito a sua vida. Eu só quero te mostrar, cadê meu livro, Ari? Tá aqui. Esse livro aqui, gente, ele fala um pouquinho de José também, essa espera solitária, esse momento solitário. Olha só que legal esse livro aqui, ó. Quando a espera dói. Então eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida nesse tempo de reconstruir a sua família. Tá lá na Seara Livraria, entra lá no site para você poder adquirir ele. Esse foi mais um programa. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.